Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa aqui tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed possui planos de saúde que cabem perfeitamente no seu bolso e que atendem todas as suas necessidades. Então, na hora de pensar num plano de saúde, entre em contato pelo telefone 3520-6100 e tenha todas as informações para ter o melhor plano de saúde regional, mas também nacional. E nós também temos o oferecimento do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Na hora de cuidar da sua saúde, sempre é importante aliar uma boa alimentação. E o Master pensa em tudo isso com uma linha de produtos orgânicos, produtos sem lactose, sem glúten, produtos para que você faça uma dieta saudável, sem passar fome, sempre muito bem nutrido, com todas as vitaminas e minerais necessários. E hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, esse mês tão importante de conscientização do câncer de mama. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um aumento agressivo de casos de câncer de mama. E para isso, o que a gente precisa fazer? Prevenir. A prevenção é o melhor remédio para qualquer doença. Para falar sobre este assunto, hoje está aqui conosco a médica radiologista, a doutora Suelen Signor, que trabalha juntamente com a Unimed Erechim. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. Doutora, eu gostaria que a senhora fizesse uma breve apresentação para que as pessoas lhe conhecessem um pouquinho melhor. Eu sou médica radiologista, sou formada pela Universidade Católica de Pelotas, me formei em 2014, realizei a residência médica de radiologia e diagnóstico por imagem no Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Depois disso, eu me especializei em radiologia e diagnóstico por imagem da mama no Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Atualmente, eu sou médica radiologista do Hospital Unimed Erechim e também trabalho como professora da disciplina de radiologia e diagnóstico por imagem do curso de medicina da URI de Erechim. Doutora, a gente vai falar hoje sobre a importância de fazer o autoexame e também fazer os exames complementares, porque ainda é a nossa melhor alternativa quando a gente sente qualquer desconforto, fazer os exames para evitar consequências maiores. Mas quando a gente deve realizar o exame de imagem para prevenir o câncer de mama? Então, os exames eles devem iniciar os cuidados da realização da mamografia, que é o principal exame envolvido no diagnóstico precoce do câncer de mama, deve iniciar essencialmente aos 40 anos para a população geral. E a exceção disso são pacientes que apresentam histórico familiar de câncer de mama, principalmente familiares de primeiro grau, como mãe e irmã. Então, essas pessoas devem iniciar os cuidados mais precocemente, assim como pacientes que apresentam alguma outra
alteração que predisponha a essa patologia. O câncer de mama, ele é um câncer que ele pode ser muito agressivo, como ele pode ser resolvido rapidamente se a gente busca fazer todos esses exames, os exames que são necessários e o tratamento. A gente sente na mama um carocinho no autoexame, no banho? Como é que é essa sensação? É um grãozinho de areia? Como é que é? Então, assim, o autoexame, ele não substitui a mamografia. Sim. Ele é uma forma complementar, suplementar, digamos assim. Como é que vai acontecer? Ele serve principalmente para a paciente conhecer o próprio corpo e, baseado nisso, perceber uma alteração sutil que possa acontecer. Nem todo câncer de mama é palpável, né? Aí entra a questão da localização, por exemplo, se ele está mais anterior ou mais lá posterior. Então, um câncer que seja mais posterior, em localização na mama mesmo, a gente vai ter maior dificuldade de palpar, a gente vai palpar uma lesão maior. Então, tudo isso está incluso, né, no diagnóstico. Então, é isso que a gente não quer. O que a gente deseja? A gente deseja detectar o câncer quando ele ainda não é uma lesão palpável. Por isso que a paciente precisa realizar os exames de forma regular, né, anualmente, mesmo que não esteja sentindo nada. Porque esse é o grande benefício, detectar uma lesão pequena. E qual que é o nosso objetivo primordial com isso? É redução de mortalidade. Os estudos ao longo dos últimos anos, eles demonstram que realizar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, ele tem um impacto positivo, né? Ou seja, redução de mortalidade de mais de 30%, chegando a perto de 40%. Então, isso é muito importante. É o que a gente quer, né? Aumentar a sobrevida das pacientes que tenham câncer de mama. Um outro benefício do diagnóstico precoce que é muito importante falar é a redução da morbidade do tratamento. O que isso significa? Significa tratamento menos invasivo, que é quando a gente ter a possibilidade de retirar apenas aquela lesão, né? De não precisar, por exemplo, ter uma mastectomia, que é quando a paciente tem uma lesão maior ou mais de uma lesão e que precisa tirar toda a mama. Outra coisa que é importante a gente falar, que antigamente também se tinha muito um diagnóstico mais tardio e lesões maiores, mais agressivas, é de esvaziamento axilar, né? Que é quando é preciso, a lesão já enviou alguma outra lesão lá para a parte linfonodal e que vai ser necessário fazer abordagem axilar, esvaziamento axilar dessa paciente. Então, acredito que quem tem familiar, quem conhece alguém que já passou por esse procedimento, sabe tanto quanto o pós-operatório, quanto os cuidados que precisam ser tomados depois. É importante que isso seja levado em consideração também. Redução da morbidade, que também inclui menos quimioterapia. É importante a gente falar. Doutora, a radiação da mamografia, ela tem algum perigo? Ela é perigosa? Então, esse é um dos principais mitos, né, e verdades que a gente fala, assim, na questão, uma das principais dúvidas, né, que as pacientes têm em relação à realização da mamografia. Então, a dose de radiação envolvida no exame é extremamente baixa, ou seja, ela é segura. Então, realizar mamografia é seguro. Os equipamentos mais novos, os equipamentos digitais, têm uma dosagem ainda menor de radiação. Menor ainda do que essa que a gente recebe, por exemplo, do ambiente que a gente está exposto. Então, o benefício de realizar o exame é infinitamente maior do que o malefício de uma dose pequena de radiação. E o exame é realizado uma vez por ano ou existem casos em que o médico pode, de repente, pedir para que a paciente refaça o exame? Sim, existem alguns casos com tipos de alterações bem específicas que a gente pode necessitar de controles mais precoces, que seriam os primeiros controles, pelo menos 2 em 6 meses. Continuando aquela alteração não progredindo, realizamos mais um exame em 6 meses e depois poderemos retornar ao controle anual daquela alteração. Mas são alguns casos em lesões bem específicas. Correto. Para que a gente tenha essa qualidade de vida, essa saúde após os nossos 40 anos, que é, de certa forma, normal aparecer alguma alteração nos nossos exames, seja qual o exame que a gente vai fazer, né? Alguns hábitos alimentares também são importantes. No caso do câncer de mama, a alimentação influencia? Muito. Então, de forma geral, não só para o câncer de mama, mas para a nossa saúde em geral, né, é importante manter uma alimentação equilibrada, com uma dieta equilibrada, evitar alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em açúcares.
Outra questão muito importante é evitar o sedentarismo, né? Então, a prática de atividade física regular. E sono, qualidade de sono também contribui para o nosso bem-estar geral, a nossa saúde de forma global. Então, o importante é fazer um pouquinho de exercício por dia, durante a semana aí, que a gente vai conseguir equilibrar o nosso organismo e que ele tenha também uma melhor resposta. Com certeza. Em relação especificamente ao câncer de mama, né, existem alguns fatores de risco que são possíveis de evitar, digamos assim, são evitáveis. Então, a obesidade e o sedentarismo são coisas que a gente consegue controlar. Coisas como ser mulher, envelhecer, nós não podemos controlar. Então, aí a questão tão importante do nosso hábito de vida, né? Porque a gente pode estar aumentando o risco ou então reduzindo, né? Nos mantendo saudáveis. É verdade. E as horas de sono, assim, pessoas que também, às vezes as mulheres trabalham tanto que não conseguem dormir, ou tem aquele sono que não é reparador. Isso também, com o decorrer do tempo, além de causar o envelhecimento precoce, também pode desenvolver doenças. Com certeza. Então, precisamos ter todos esses cuidados. Com certeza. Quais são os exames de imagem utilizados para a detecção do câncer? Existem vários exames? Sim, existe mais de um exame. Então, o mais amplamente conhecido e utilizado, e o exame inicial, o exame de base, digamos assim, é a mamografia. E os outros exames, né, seja a ultrassonografia, a tomossíntese ou a ressonância, vão ser utilizados de forma complementar quando necessário. Certo. Com essa evolução que a gente percebe nos últimos anos da medicina, da tecnologia, é possível que no futuro os exames sejam compactados tudo numa máquina só, num equipamento só, para a gente já fazer um exame só e sair com todos os resultados? Ai, Sandra, não sei, eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe disso, mas realmente ainda estamos longe. Talvez seja o caminho, a medicina do futuro, mas no momento a gente ainda tem exames que se complementam, cada um com um benefício específico, cada um com uma indicação específica. Então, tem que fazer os exames uma vez por ano, procurar o seu médico de confiança, realizar os exames. Os exames são seguros, eles nos dão essa segurança também para que a gente consiga desempenhar as nossas atividades. Com certeza. Doutora, quais são os mitos e verdades sobre a mamografia, já que se fala tanto nesse exame esse mês? Então, eu acho que o principal deles, né, é que a mamografia causa dor. Então, ela causa, assim, um desconforto, porque o exame, ele necessita que seja realizado com uma certa compressão do parênquima, né, da glândula mamária. Então, essa compressão, ela é controlada, né, e a sensibilidade é muito individual, né, ela depende realmente de cada indivíduo, varia de mulher para mulher. O que eu posso fazer para, quando for marcar o meu exame, que vá me ajudar nesse sentido? Procurar marcar o exame longe do período menstrual, que é quando a gente está mais sensível, com a glândula um pouco mais inchada. Outra questão seria conversar com o técnico com a técnica da mamografia, explicar sobre a sensibilidade, para que ela possa também auxiliar para que o exame seja mais confortável. Mas, em geral, é muito variável, né? Varia da sensibilidade de cada pessoa. Ok. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente já retorna falando sobre o Outubro Rosa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.
Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. No programa de hoje nós estamos falando sobre o Outubro Rosa. Este mês em que as mulheres vestem rosa, este mês em que as mulheres procuram fazer os seus exames. Então, se você ainda não procurou o seu ginecologista, o seu mastologista para fazer os seus exames, não perde tempo. Liga, agenda a sua consulta e faça o seu exame. Muitas vezes o câncer de mama, ele é silencioso, ele demora para se manifestar. E quanto mais cedo a gente realizar os exames, fizer essa consulta tão importante, mais cedo a gente vai ter a solução para muitos problemas e evitar muitos constrangimentos também. E para falar sobre este assunto tão importante, está aqui conosco a médica radiologista da Unimed Erechim, do Hospital Unimed Erechim, a doutora Suelen Signor, e a gente está batendo um papo justamente sobre isso, sobre esses mitos e verdades que as pessoas têm na hora de realizar os exames, na hora de se cuidar. Doutora, muitas mulheres hoje é muito comum usarem a prótese de silicone, porém, existe aquele medo de fazer e apertar essa prótese na hora do exame. Como é que funciona isso? Então, sim, Sandra, as pacientes que têm implante de silicone, elas devem fazer o exame é seguro, né? Como eu havia mencionado anteriormente, a compressão que é realizada durante o exame é segura, é controlada, não tem risco de romper a prótese, tem que fazer o exame mesmo com a prótese, com o implante de silicone. Então é bem tranquilo, não vai sentir nenhum desconforto com a prótese. Vai sentir o desconforto do basal. Além das incidências básicas que a gente faz, a gente precisa fazer algumas complementares quando a paciente tem implante. Então, mas de qualquer forma, também muito seguras e tranquilas. Doutora, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma alta prevalência de casos de câncer de mama. E cada vez mais cedo tem aparecido isso. Por quê? A mulher faz mais exames aqui? Sim, com certeza. Felizmente no nosso estado, né, a gente tem uma alta adesão, né? O próprio Outubro Rosa traz isso. Então, desde que iniciou a campanha do Outubro Rosa, que foi lá nos anos 90, entidades de todo mundo se uniram para de formas diferentes, né, participar e aderir a esse movimento. E não é à toa, né? Não é por acaso. Apesar de todas as pesquisas, né, que a gente tem, de tudo que se conhece atualmente, o câncer de mama ainda é o tumor mais frequente e a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil e no mundo. Então, no nosso país, para o ano de 2022, são estimados 66 mil casos novos de câncer de mama, com cerca de 20 mil óbitos neste ano devido à doença. Quando a gente olha a incidência no Rio Grande do Sul, esses dados são ainda maiores, né? No mundo, serão diagnosticadas em 2022 2 milhões de mulheres com novos casos de câncer de mama. Então, essa é a importância de rastrear, né? Por que justifica realizar o exame todo ano? Porque a incidência é muito alta, ou seja, a gente tem uma doença que aparece muito frequentemente na população feminina. Por que, por exemplo, o homem não realiza mamografia de rastreamento? Porque a incidência do câncer de mama em homens é baixíssima, apesar de existir. Sim. Existe câncer de mama masculino, mas não é realizado de forma rotineira, de forma preventiva, digamos assim, porque a baixa incidência não justificaria realizar esse exame, ao contrário da mulher. Então, homens também fazem mamografia, né? Em alguns casos é necessário, né? E é realizado sim. Aqueles fatores que, com o passar da idade, eles começam a fazer diferença na nossa saúde, que é a menopausa, a reposição hormonal, tudo isso também vem em encontro em fazer esse rastreamento, fazer esse exame,
para evitar uma surpresa. Com certeza. Então, por que a importância de iniciar o rastreamento aos 40 anos? No Brasil, a gente tem cerca de 30% dos casos com o pico de incidência que inicia dos 40 aos 49 anos. Ou seja, se a gente retardar o início do rastreamento, a gente vai estar perdendo no Brasil 1/3 dos casos de câncer de mama que poderiam ser diagnosticados precocemente e que aumentariam a sobrevida, que melhorariam a morbidade do tratamento, né, com tratamentos menores, menos invasivos. Então, iniciar aos 40 anos e realizar o exame anualmente também é importante, devido sim a essa incidência mais alta quando a mulher se aproxima ali dos 40, 49 anos. 1/3 no Brasil, 1/3 dos casos acontecem nessa idade. Geralmente a mulher que tem essa preocupação maior, eu digo que não é todas que fazem esse autoexame no banho, que se tocam, que se conhecem, que sabe direitinho quando a mama está mais inchadinha por causa do período menstrual, ou que ela está normal, enfim, são poucas mulheres que têm essa habilidade e têm como rotina esse autoexame em casa. Às vezes, fazendo esse autoexame, pode-se detectar um carocinho. Sempre vai ser um câncer de mama ou ele pode ser outra coisa? Não, com certeza. Existem outros tipos de lesões mamárias que não são câncer. Então é importante realizar o autoexame porque a mulher, se conhecendo, perceberá uma alteração sutil, né? Vai perceber a mudança do padrão. Quando realizar o exame? Preferencialmente após o período menstrual, né? No banho, enfim, mensalmente é recomendado. E detectando uma alteração, sim, é interessante, é importante que a mulher procure o seu médico, né? Procure o seu médico, faça a consulta, vai ser examinada e, baseado na idade, no histórico familiar, né? Vai ser indicado o melhor exame para ser realizado naquele momento. Porque a maioria das alterações não são câncer. Existem outros tipos de lesões que não são câncer. Então, no exame é que isso vai se definir, né? É uma lesão suspeita ou não, né? E é só mesmo o médico que vai poder dizer para a paciente se ela deve fazer o exame uma vez por ano, se ela deve repetir a cada 2 ou a 6 meses. É uma decisão médica isso. Então, o rastreamento, ele é individualizado, né? População geral, que é o risco da população geral. Quem não tem nenhum fator de risco que aumente a incidência, né, para pessoal do câncer de mama, deve realizar anualmente o exame a partir dos 40 anos. Isso é bem estabelecido. Mas de que forma o rastreamento é individual? Pacientes que tenham familiares com câncer de mama, muitas vezes necessitam começar o rastreamento, né? Começar a realizar o exame antes dos 40 anos e também exames diferentes, como por exemplo pode ser necessário um rastreamento por ressonância em alguns casos, com intervalo menor em alguns casos. Então, por isso é importante ter um médico de confiança para que ele avalie o risco e a necessidade da realização e o tempo de realização. Isso para pacientes que não têm uma alteração, né? É diferente das que têm já trazem alguma alteração identificada em algum exame que precisam controlar. E aí também tem o período de controle individualizado, né? Com certeza. Doutora, quando a gente começa a pensar e se preocupar mais com o passar dos anos, com a nossa idade que vai mudando, o nosso corpo, ele também vai apresentando algumas mudanças, inclusive a alteração de peso, que é até comum nas mulheres, né, ter isso. E a gente procura esse atendimento médico. Às vezes não tem um problema na mama, não tem um câncer de mama. O problema está no útero. Também é o momento de olhar com carinho para essa parte do nosso corpo. Com certeza. Eu acho que assim, independente da realização de exames por imagem ou não, é importante que as pacientes tenham um médico de confiança, que visitem o seu médico regularmente, né? Exames de rotina bem indicados salvam vida, né? Mamografia, o Papa Nicolau, que é o preventivo, a colonoscopia, exame de próstata. Esses exames têm a capacidade de detectar o câncer antes mesmo da pessoa sentir, antes de você sentir. Então, tenha um médico de confiança e converse com ele a respeito. Certo. Medo de fazer o exame, acredito que todo mundo tem um pouquinho, porque a gente nunca sabe o resultado que vai dar. Mas é somente através de exames de profissionais
bem qualificados, que façam uma boa interpretação, é que a gente chega a um diagnóstico seguro e também um tratamento mais cedo para a solução do problema? Com certeza. O acompanhamento é o ideal, né? Tanto com o médico quanto com os exames de rotina em dia é sempre importante para a manutenção da saúde. Hoje, dentro da Unimed Erechim, nós possuímos um centro de imagem fantástico, que é possível detectar qualquer problema de saúde, seja no homem, seja na mulher e seja também na criança. Os exames de imagem ainda são a fonte mais segura? São, né, quando bem indicados, com certeza. Então, dentro do Hospital da Unimed, nós temos o Centro de Diagnóstico por Imagem. Lá nós contamos com exame de mamografia, né, com equipamento digital, salas de ultrassonografia, né, com equipamentos também modernos e raio-x. Então, fazer os exames, fazer com segurança, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que fazer. Tem que ter esse cuidado. Nós não usamos rosa apenas por usar, nós usamos para um sinal de alerta a outras mulheres também, né? Com certeza. Doutora, eu quero te agradecer por estar aqui hoje na TV Erechim, falando sobre esse assunto que é tão importante para todos nós, não somente para as mulheres, porque a campanha Outubro Rosa ela já tomou uma proporção tão grande que os homens, os médicos, os empresários, todo mundo faz parte dessa campanha e celebra os bons resultados neste mês. Com certeza. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, doutora. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. E lembrando, se você ainda não fez os seus exames, procure o seu médico de confiança e faça os seus exames. E se você ainda não tem um plano de saúde, a Unimed Erechim possui um plano que vai te dar toda a segurança, todo o conforto para você realizar todos os seus exames com os melhores profissionais médicos da região. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.